Eu tenho dificuldades, Raquel, e acredito que vocês também não veem com muita facilidade onde os assuntos se encontram, de entender como um projeto de lei da anistia pode tornar Bolsonaro ou ajudar a tornar Bolsonaro elegível, sendo que ele está inelegível por questões muito além do 8 de janeiro. Por causa do uso do 7 de setembro em 2022 para fins eleitorais, para campanha política, devido àquela reunião como embaixadores em que ele fez ataques e colocou em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas para representantes internacionais. De que forma o projeto de lei da anistia pode ajudá-lo em relação a essas condenações? Excelente apontamento. Na realidade, não existe uma concatenação lógico-jurídica entre os fatos. O que existe é uma relação política. Por que uma relação política? Sabemos que muito contou politicamente esse processo para tornar o Bolsonaro inelegível, que não está na esfera previsível da nossa legislação brasileira. Então, é sim questionável o porquê Bolsonaro se torna inelegível. Porém, o que nós sabemos dos bastidores políticos é que os próprios adversários, eles já visualizam Bolsonaro um candidato menos difícil de ser superado e vencido nas eleições, das próximas eleições presidenciais, do que outros que estão sendo alçados como sucessores, como o próprio governador Tarcísio, como Caiado, como Zema. Então, existe um sentido de tentar criar um movimento político para que seja inquestionavelmente um processo natural a anulação da inelegibilidade do Bolsonaro. Mas uma situação não tem nenhuma correlação lógica jurídica. Os fatos são completamente independentes. Vou devolver para você que você levantou essa questão já para 2026, né? Nós estamos levantando essa questão e você citou Caiado, que está no páreo, né? Uhum. E essas eleições municipais já colocaram Caiado e Bolsonaro em lados opostos. Sim. Eles estavam disputando a prefeitura indiretamente, claro, em Goiânia, e o candidato de Caiado saiu vencedor. E isso fortalece Caiado para essa disputa também. Vai se delineando cada vez mais, né? Quem possivelmente estará em 2026. Sim, não só o Caiado, mas nós temos vários exemplos no Brasil em que o Bolsonaro, no segundo turno, em torno de 11 capitais e mais cidades, ele apoiou de forma física e presencial os candidatos que tomaram uma lavada, foram derrotados nas urnas. Por quê? É um movimento que a gente percebe que, como já falado, a população, ela não quer mais pautas simplesmente populistas ou pautas irreais. Nós queremos, a população, e eu me insiro, nós queremos pautas que impactam diretamente no brasileiro, em políticas públicas, na vida do brasileiro. Quando a gente fala em esquerda legítima e direita legítima, a polarização não significa uma esquerda legítima nem uma direita legítima, porque ambos, quando legítimos, se respeitam. Se respeitam a partir do momento em que existe uma defesa real, quando falamos de esquerda dos direitos sociais, existe uma defesa real da pauta dos vulneráveis, da proteção das mulheres quando vítimas de violência, independentemente de quem seja o agressor. E quando falamos da direita, existem pautas propositivas reais da preservação de valores, da preservação da proteção real daqueles que integram a segurança pública, do combate às injustiças no que tange, no sentido de querer colocar... Quando a gente fala o direito à vida, quando a gente fala o aborto, nós temos que respeitar o aborto legal, não sairmos da realidade nessa defesa insana, irreal, que não impacta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico, quando a gente fala de uma direita alienada, que é populista e que é polarizada, de uma direita real. Quando existem perguntas que questionam se as pessoas são favoráveis ou não à pena capital, à pena de morte ou prisão perpétua. Ora, sabemos que no Estado Democrático de Direito, signatário de pactos e convenções internacionais sobre direitos humanos, é impossível retrocesso aos direitos humanos. Então, é impossível inserir uma pena capital no Brasil ou uma prisão perpétua se não houver uma ruptura completa do nosso
poder constituinte originário. Teremos que ter uma nova constituinte, inclusive originária. Então, são pautas que não atingem a população. Então, por isso que Caiado e outros líderes, por exemplo, o próprio Tarcísio, ele tem tido uma envergadura. A gente vai dar um exemplo aqui na cidade de Santos. Santos teve o Tarcísio, o nosso prefeito Rogério Santos, que faz com muita honra parte da secretaria, como secretária de Segurança Pública de Santos, e tínhamos uma outra candidata sendo apoiada pelo Bolsonaro. Quem ganhou? Ganhou algo que não é o fomento à polarização, algo mais real, algo mais concreto. E nisso, os candidatos estão, sim, se colocando à direita, mas a uma direita legítima ou a uma esquerda legítima. Agora, Ellen, apesar desses apontamentos da Raquel, não dá para a gente ignorar aquela direita mais extremista, aquela direita mais polarizadora e radical. E aqui eu coloco o Pablo Marçal, que ganhou muito destaque e vai chegar forte em 2026. Então, Lívia, e todo mundo está nos acompanhando. Eu estava ouvindo aqui a Raquel colocando com muita propriedade os argumentos dela, que são argumentos que nós, analistas de política, né, que trabalhamos com política, com campanha, avaliamos dessa eleição municipal, que foi a grande lição da eleição municipal. Foi menos polarização, foi mais mundo real. Mas eu me pergunto também até que ponto isso é um dado de uma eleição municipal que mexe com a vida do dia a dia das pessoas, então mexe com o ônibus, com a creche, com a saúde, e até que ponto a gente, para 2026, não vai ter que ver novamente, e aí você mencionou Pablo Marçal, que é uma figura que não está fora do jogo de forma alguma, pelo contrário, foi lá tentar fazer live com o Nunes, conseguiu fazer com o Boulos, né? E que vem dessa coisa disruptiva, de extremismo, de identitarismo, né? Que vem com essas pautas mais fortes e extremistas. Até que ponto isso não volta a ser uma questão para o Brasil em 2026? Então, assim, dentro de uma análise fria política, eu concordo com a Raquel. A nossa eleição municipal trouxe uma mensagem das urnas dizendo: tá chato esse negócio de extremismo. Eu quero uma coisa que seja viável, que converse com o meu dia a dia, eu quero entrega. E aí a gente viu os prefeitos sendo reeleitos, né? Prefeitos que entregaram sendo reeleitos sobre pautas, né? Que eram desconectadas, descoladas. Por outro lado, vou dar um exemplo bem prático aqui. Um dos meus clientes deu um jantar para a Tabata Amaral, estava apoiando a Tabata Amaral e tudo. Quando a Tabata se manifesta em favor do Boulos, ele é da comunidade judaica, esse cliente, né? Ele simplesmente disse: olha, esquece, não quero mais saber. E eu disse: mas você vai votar no Nunes? Ele disse: eu anularia meu voto, porque meu voto é da Tabata. Mas, para mim, essa é uma questão existencial, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque assim como para a comunidade judaica, uma parte dela pelo menos, né? Essa era uma questão existencial. E veja bem, o conflito em Israel não tem nada a ver com São Paulo, né? Em 2026, essas questões existenciais vão ser trabalhadas. Seja pela esquerda, que vem com a questão da democracia está ameaçada, o amor tem que vencer, as questões das minorias, as questões de minorias. Seja pela direita, que vai também saber trabalhar isso de uma forma e vai precisar, talvez, ter que trabalhar isso. Então, sim, hoje, o cenário, hoje, nesse dia que a gente está aqui, o cenário fala de um caminho para o centro, né? E foi aí o grande gol de Kassab, por exemplo. Agora, 2026 está distante para a gente dizer que a gente está livre dessa radicalização. No fim das contas, Luana, as eleições municipais não dão muitas pistas do que teremos em 2026, então? Olha, eu tendo a concordar com a Ellen aqui. Obviamente, meu desejo é que fosse outro cenário, que os dados não mostrassem pra gente controvérsias, e aí a gente acaba analisando muitos anos dados, entendendo o comportamento das pessoas, o que mostra, né, cada decisão que foi tomada na eleição. É difícil não olhar para isso e ter um pouco uma dose de realismo, que é justamente o que a Ellen trouxe, né? Apesar da gente ter tido os partidos do centro e centro-direita até mais fortalecidos, vamos olhar o histórico. Esse histórico já existia, principalmente nos partidos de centro. As eleições, os partidos de centro no Brasil, eles sempre foram fortes. A gente aumentou os números exponencialmente, diminuiu, né, na esquerda os números de forma bem importante.
Mas o centro, ele sempre foi um pouco mais forte, até porque a história, né, que a gente tem dos partidos de centro são partidos normalmente que atendem mais às pautas governamentais, né, são partidos mais alinhados ali ao governo que está em exercício, muito mais fisiológicos, não que os outros não sejam, mas tem um fisiologismo grande nesses partidos e eles operam com uma política mais tradicional, que é uma política de base, é uma política de constância nesse poder e de troca ali de grupos políticos que são muito locais. Eu acho que isso que a Raquel trouxe é real, né? Porque quando você traz para uma eleição municipal, o voto ele é muito mais orientado, como o voto é emocional, e o meu emocional naquela eleição está direcionado para a minha rua, para o meu posto de saúde, para as políticas que estão próximas à minha casa, à minha vida, eu acabo direcionando também a minha atenção muito mais a isso, porque é o comportamento humano. Agora, quando eu falo que é uma eleição nacional, o meu emocional ele se volta para as questões que são mais de grupos que eu me identifico, quais são as crenças, valores que eu quero defender, essas pautas mais identitárias realmente tomam força. E, obviamente, eu tendo a pensar mais com essa visão nacional e tentar defender alguma coisa que eu acredite que o país precisa defender, que o país precisa enfrentar. Então, ela vai se tornar um pouco mais voltada para essas pautas e, naturalmente, mais inflamada. Gostaria, obviamente, como eu falei, que isso se revertesse, que a gente conseguisse mudar o cenário, mas também a gente tem aí 2 anos de trabalho pela frente. Não é um trabalho que a gente deixa só com os políticos. Inclusive, vou aproveitar a deixa aqui para fazer uma propaganda de um amigo, o querido professor Felipe Nunes e o professor Thomas Traun também, que tem esse livro da biografia do abismo, que fala sobre a polarização no Brasil. É muito importante para aqueles que querem entender mais e sair também do debate que deixa a gente até mais ansiosos, né? Eu sempre falo isso aqui, a gente acaba somatizando todas essas questões no nosso emocional também, não é fácil. Mas a gente entender que isso é um fenômeno. E que ele também, como um fenômeno, ele pode passar. Eu tendo a achar pelos dados que a gente ainda não tem no Brasil uma polarização tão calcificada, né? Até ontem, comentando aqui com a Ellen, que eu tive com o professor Oliver Stunkel, que eu gosto muito, fala sobre a questão no âmbito internacional, de que, diferente dos Estados Unidos e outros países, no Brasil a gente ainda está no nível de polarização que talvez seja um pouco mais, não, vou usar uma palavra mais simples, mas sim situacional, mais ocasional, por conta de várias questões que a gente foi abrindo flancos aí no histórico, de ausência de lideranças, ausência de nomes, do que uma polarização mais calcificada, que é impossível a gente resolver. Eu ainda olho para os números e falo, poxa, se a gente tem tantas pessoas com abstenção de voto, que são descontentes com as opções que existem, a gente não está com uma polarização generalizada, né? 30% pelo menos, parece, né? de abstenção nacional. Nacional, e se a gente olha... 40 aqui em São Paulo, se não me engano. 31 em São Paulo, 29 nacional. A gente está um pouquinho 29, então ao contrário. Da média. Isso, Porto Alegre é maior, 34. Porto Alegre então ficamos dos 30. Sim, exato. Aí você pensa, se você tem 30% de abstenções. Aí se você olha as outras pesquisas que mostram o número de pessoas que nem não acham que são tão de direita, nem tão de esquerda, são mais ao centro, ou que tem mais, inclusive, mais propensão a mudar de ideia, que é o que a Raquel falou. Poxa, tem pautas importantes na esquerda, tem pautas importantes na direita. Tem um grupo de pessoas que tem uma tendência a até considerar, né, olhar para essas pautas. Esse número soma 70% da população. Então, em nossa defesa aqui de esperança, né, e de olhar para frente, tem um caminho sim, só que demanda um trabalho árduo. Posso só fazer uma observação? Porque agora a Luana trouxe uma questão que é muito importante, a gente precisa olhar para o lado, para os exemplos que a gente tem. Nós temos cerca de 70% da população, como você pontuou, que não é de esquerda, que não é de direita, que não é, e que por isso, mas também não é tão vocal, né? Não é tão vocal, não vai estar lá no Twitter xingando muito e tal. E aí, o que acontece quando você tem os extremos? E eu trago aqui o exemplo do nosso vizinho Venezuela, porque lá isso é muito forte. Se eu sou uma pessoa de centro, que não sou tão vocal, que não tenho a política como centro da minha vida, e vou para a rua e começo a ver episódios de violência, e essa eleição municipal foi marcada por muitos episódios de violência, eu desisto da política. Isso. Eu vou para minha casa e eu não voto, né? Então, esse é o grande mal que eu acredito que é nosso papel combater, né? Porque quando a gente começa a colocar extremistas para a rua, o que acontece na Venezuela? Você vai lá, você é uma pessoa de classe média, você diz, olha, eu estou indo lá protestar porque eu não estou gostando do que está acontecendo.
não costumo ir. Chego lá, tem um coletivo na rua me ameaçando, Eu volto para casa. Claro. Porque essa não é minha vida, essa não é uma questão existencial para mim, né? Então, o grande problema de candidatos disruptivos, de discursos disruptivos, é que ele afasta a população da política. Isso é muito sério. E isso é um grande trabalho nosso, imprensa, judiciário, das instituições, tentar evitar para 2026. Exatamente. Né? Sim. E só para reforçar os números que as meninas trouxeram, e eu acabei me confundindo, realmente, abstenções em 2022, 20%, que foi o que você apontou para a gente, aqui em São Paulo um pouquinho acima de 30%, quase 32%, 31,54%. 22 ou 24? 24. Não, agora nas em 24, municipais. 24, ah, perfeito. Sim, agora nas municipais. Sendo que a média de São Paulo é 15% de abstenção. Então, assim, o grande voto de protesto dessa vez foi o não voto. Eu achei que ia ser nulo. Exatamente. Eu estava achando, pelas conversas que eu tinha, que seria um nulo o grande voto. Não, o grande protesto foi a abstenção. não ir. Eu não vou. Não vou. Nem vou. E são milhões de pessoas, né? A gente fala de percentuais, talvez muita gente não tenha a dimensão. Quando a gente fala de quase 32% dos eleitores aqui em São Paulo, para essas eleições de agora, municipais, quase 2,94 milhões. Mais votos De do pessoas. que o próprio segundo Exato. colocado, que foi o Boulos. Então, é primeiro algo também, assustador. os dois. É assustador. É o voto Propositivo de é o voto os dizendo não candidatos. concordo, não quero nenhum candidato. esse cenário que nós temos. E em 2022, esses 20% que nós falamos superam 31 milhões No de pessoas. Brasil, né? No Brasil, eleições de 2022 para presidente, também deputados, senadores, enfim. Ou seja, é um cenário realmente muito preocupante. E a gente estava falando dos assuntos aqui que dominam as discussões, pelo menos quando há eleições municipais, que são aqueles temas locais, entre eles está a segurança pública, né?